apenas para os mais endividados. Nós só temos que agradecer mais esta oportunidade dada pelos dirigentes encarnados e desencarnados desta escola. O nosso tema hoje versará sobre inferno. Assunto esse que é esmiuçado, uma vez que a doutrina espírita, além de confortadora, ela é esclarecedora. Assunto esse, portanto, muito esmiuçado na quarta obra do Pentateuco, intitulada O Céu e o Inferno, escrita por Allan Kardec, sob a inspiração, intuição da espiritualidade superior. Bom, todos nós, alguns de nós até têm medo de falar a palavra inferno, dentre outras palavras. Como disse o nosso irmão, diabo, demônios, enfim. Mas, como a doutrina ela é esclarecedora, se nós formos mergulhar na origem etimológica dessas palavras, veremos que, por exemplo, a palavra diabo deriva de uma palavra grega que quer dizer apenas caluniador. Nada mais, nada menos que isso. Não tem aquele enfoque, aquele mito, aquele conceito pesado como hoje a maioria das religiões cristãs colocam o demônio, o diabo, até mesmo o inferno. Bom, para a gente entender de onde vem essa concepção, esse conceito de inferno como um local geográfico, um espaço físico localizado no centro da Terra, é preciso que façamos uma viagem há cerca de 1.700 anos atrás, ou seja, no ano 300 aproximadamente, após Cristo, depois de Cristo. Nessa época, o cristianismo ele já sobrepujava as outras religiões, até religiões essas pagãs, até porque à época Constantino era o imperador. Constantino, aquele que fundou Constantinopla. Cerca de 300 anos depois de Cristo, Constantino, ele se simpatiza com o cristianismo, com as pregações cristãs e tal, com as verdades ditas por Jesus, mas, evidentemente, como hoje muitos de nossos falsos profetas, líderes espirituais também se simpatizam, mas em conformidade com os seus interesses escusos, levianos. Assim, não poderia ser diferente com Constantino. Ele vislumbrou ali o cristianismo como uma nova espada, uma nova forma de poder e de controle. Só que, à época dele, havia o cristianismo ocidental e o cristianismo oriental, cada um com determinadas percepções e concepções de Cristo. Ele lutou em nome de Cristo, ele sobrepujou em nome de Cristo, ele matou em nome de Cristo, para unir esses dois lados do cristianismo, o ocidental e o oriental. Nessa união, como não poderia ser diferente, para atender líderes espirituais do cristianismo ocidental e líderes espirituais do cristianismo oriental, foi preciso fazer certas concessões, certos acertos aqui, certos acertos ali, usar uma borrachinha aqui numa vírgula, numa palavrinha. Por exemplo, se nós tivéssemos a oportunidade de nos debruçarmos sobre Bíblias antigas, veríamos que lá, nas entrelinhas, havia, com muita peculiaridade, a palavra reencarnação. Só que, como manter a palavra reencarnação na Bíblia, se havia interesse deles, dos padres, bispos e arcebispos, enfim, toda essa gama de representantes de Deus aqui na Terra, ou seja, ex-generais romanos, soldados, capitães e tantos mais, que inclusive é mostrado no filme hollywoodiano, intitulado Rei Arthur, que mostra que ele vai proteger inclusive um bispo que estava sendo atacado pelos celtas, os druidas, aquele pessoal, os bretãos, e esse bispo na verdade era um ex-general, mas que se converteu ao cristianismo e etc e tal. Mal, voltando, ele faz alguns acertos e retira a palavra, por exemplo, reencarnação. Afinal, era de interesse da Igreja Católica Apostólica Romana vender
vender as tais indulgências, que nada mais são do que uma carta perdoando determinadas pessoas com certo poder, não de fé, mas aquisitivo, dos seus pecados cometidos àquela vida, para que pudesse então, ao morrer, desencarnar, entrar no reino dos céus, mostrar lá o passaporte e ficar sentado ao lado de Deus, não importa o direito ou o esquerdo, tanto faz, o importante é ficar ao lado dele, e ouvindo anjos tocando harpinhas, longe do inferno, aqueles demônios, tridentes, aquelas coisas todas, almas, ranger de dentes, aquela coisa toda que a gente vai chegar aí. Mas até porque a doutrina espírita é isso, né? Ciência, filosofia, religião, história, até porque a gente tem que conhecer de tudo um pouco para poder ter uma fé raciocinada. Bom, aí o que acontece? Constantino, então, tira a palavra reencarnação e coloca a ressurreição, para poder vender e tal. Bom, naquela época, o povo, evidentemente, oprimido, estava muito insatisfeito. E aí era preciso controlar esse povo. Mas como? De que maneira vamos controlar, Flávio, esse povo? Flávio já tem nome de imperador romano mesmo, né? Flávio tem e tal, como a gente controla esse povo questionador? Ora, muito simples, está lá no filme para quem quiser assistir, O Nome da Rosa. Está lá. Muito esclarecedor, muito pertinente. Bom, vamos de repente dizer que nós que somos representantes de Deus, que Deus expulsou um filho predileto, como fora Jesus, Lúcifer, anjo de luz, que questionou o poder de Deus, poder instituído. Está vendo aí? Olha o que vai acontecer com vocês se me questionarem, eu que sou representante de Deus aqui na Terra. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, na época. O pessoal fica com medo. Ora, quer dizer, se eu questiono, eu vou ser punido. Como foi Lúcifer, ao questionar o poder de Deus. E foi expulso para o inferno, na Terra, no centro da Terra. Não vamos questionar esse poder. Vamos ficar na nossa. É uma forma de controle. Olha, está lembrado Adão e Eva? Que questionaram a Deus, comeram do fruto, blá 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 blá. Pois é. Certa vez, só um adendo aí, um parênteses, nós estudando, enfim, pesquisando, descobrimos num livro escrito por um doutor em história judeu, o livro esse, traduzido para o português, no início, na Bíblia e na ciência. Então ele faz um paralelo, uma espécie de a gênese nossa. E ele revela que a palavra Adão, em português, ao ser traduzida ao longo de toda a história, desde o aramaico até os dias de hoje, na verdade deriva de uma palavra chamada Radam, que em hebraico, aramaico, quer dizer humanidade, e não um único homem, Adão. Conhecereis a verdade, estimados irmãos encarnados e desencarnados, e a verdade vos libertará. É por isso que hoje aqui nós temos 30, 40 irmãos. As outras denominações é só dizer aleluia e aceitar Jesus, você está salvo. Você não precisa pensar, basta ter fé. Está lotado. Quem quer ter trabalho? Quem é que vai querer voltar aqui para recomeçar tudo de novo? Foi pensado assim que um dos imperadores, que esqueci o nome, também ele apagou de vez a palavra reencarnação da Bíblia, porque a sua esposa, não sei se era Teodora, né? Marido Justiniano, espírito em missão na Terra é bom por isso, ó. Tem um espírito aqui, né, para nos auxiliar, né? Justiniano e Teodora. Ela não se conteve como eu, imperatriz, rainha, posso voltar como mendiga? Jamais, estou fora, apaga isso aí. Apaga. Pô, apaga, eu estou mandando, eu sou imperador. Terrível. Bom, voltando ao inferno. Esse inferno que hoje nossos irmãos aceitam como verdade inquestionável, é, na verdade, uma agregação da concepção de inferno que os cristãos orientais possuíam, que foi incorporado. Tanto que no livro O Céu e o Inferno, como já foi mencionado aqui, no seu capítulo 4, intitulado O Inferno, lê-se que
Está lá nas entrelinhas. O inferno pagão perpetuou-se no seio dos cristãos. Ou seja, essa concepção de inferno, onde espíritos questionadores, espíritos infelizes, rebeldes, viciosos, criminosos, espíritos esses excluídos em virtude de suas pequenas, médias ou grandes faltas e desrespeitos às leis divinas, são expurgados, são conduzidos, não convidados, mas conduzidos obrigatoriamente a viver em perpétuo sofrimento. Vão guardando isso. Estimados irmãos, há muito tempo atrás, esse conceito, essa concepção de inferno, onde almas lá estariam, almas revoltadas, almas transviadas, rebeldes, coléricas, iradas, talvez fosse até aceitável isso. Por quê? Nós ainda há pouco vivíamos num primitivismo, numa barbárie, matanças e matanças, desacordos. Hoje não é muito diferente, não. Mas estamos um pouco mais civilizados, moralmente, espiritualmente um pouco mais equilibrados. Hoje em dia nós temos mais um norte, né, um ponto a seguir, um ponto imenso de luz que é o nosso Mestre Jesus. Mas antes dele, a época de Moisés, a época dos faraós, dos Césares, talvez essa compreensão de inferno dava aí uma freada nas nossas ações mesquinhas, né, nos nossos desejos mais pervertidos e tudo mais. Mas hoje, esta concepção já não nos é possível, já não nos cabe mais. Até porque pesquisas científicas revelam que aqui não há almas, não há, nossa, queria, né? Bacana. Não há almas, não há espíritos com ranger de dentes. Os satélites, o infravermelho, os sismógrafos, sejam os equipamentos que forem, eles não conseguiram identificar nada ali que comprove essa teoria pregada para conferir temor nos corações de nossos irmãos. Não, está tranquilo. Bom, na concepção teológica atual, da maioria das igrejas, das instituições religiosas, o inferno é um lugar onde as almas questionadoras ou que desrespeitam as leis divinas são conduzidas e lá ficam para sofrer eternamente. Isso dito, asseverado por líderes espirituais. Segundo eles, inclusive, está na Bíblia. Bom, no Livro dos Espíritos, questão 974a, Kardec faz um comentário. Abre aspas. O fogo simboliza o tipo de suplício mais cruel, de ação mais violenta. E de fato, né? Se você pega a mão e coloca numa chapa fria, você sente aquele choque termal, você até consegue suportar um pouco. O calor, só em se aproximar, a irradiação do calor, você já faz com que sua mão seja, você retire sua mão dali. Então, de fato, é algo um tanto quanto insuportável. Doutrina espírita também é ciência. É por isso, continua Kardec, que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, tendo-a os povos modernos, nós, herdado dos mais antigos, nós, há séculos atrás. Estimados irmãos encarnados e desencarnados, sabemos nós que a doutrina espírita nos permite, nos impulsiona ao esclarecimento, nos propõe a construção de uma fé raciocinada. Portanto, vão guardando essas informações. Daqui a pouco haverá um questionamento.
Na concepção espírita, como é que seria esse conceito de inferno? O inferno, segundo a espiritualidade superior, nada mais é do que o nosso estado consciencial, nosso estado emocional. Hoje, por exemplo, quantos de nós não chegou aqui, e eu confesso, dou meu testemunho, não é de praxe, né, na doutrina da testemunha, mas eu confesso que ainda há pouco, algumas horas, eu estava num estado consciencial infernal. Quer dizer, estava, não, também não quero dizer que estou ainda, mas poderia estar se não tivesse o esclarecimento da doutrina espírita. Até porque estava envolto numa determinada situação que, como diretor, tinha que resolver, e dei mando à pessoa que cabia fazer a tarefa. Ela se recusou. Eu simplesmente poderia ter dado um murro na mesa, ter esbravejado, por ser diretor da escola e a funcionária não querer executar a tarefa que lhe cabia. Poderia me exaltar, e, enfim, e perder as estribeiras, né? Enfim, e mergulhar num estado infernal. Mas eu disse para ela, olha, tudo bem, você sabe o que lhe compete. Estou pedindo por gentileza que você cumpra com suas obrigações. Você não quer, você vai... Quer dizer, eu me mantive num nível, né, de psicosfera, num nível mental ali equilibrado, e simplesmente coloquei para ela. Mas quantos de nós não se perde? Quantos aqui não se perde num estado consciencial de xingar o outro porque te deu uma fechada no trânsito? Ou pisou no seu pé no ônibus lotado? É isso que ele diz aqui. Se certa vez perguntaram para Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, sobre a cusparada que ele tomou no rosto, né? Lembra desse caso? Perguntaram para ele, poxa Chico, você não se ofendeu, você perdoou a pessoa aquela senhora, né, a beata lá, católica, que ele cuspiu a face? Ele falou, eu não perdoei. A pessoa ficou até assim, né? Mas como Chico Xavier não vai perdoar? Não, não perdoei, porque ela não me magoou. A grandeza do Chico, né? É arrepiado. O cara não sabe. O inferno, a mágoa, parte de nós mesmos. É o nosso estado consciencial, como diz a doutrina. Na concepção espírita, é o próprio homem quem o cria. O quê? O inferno. É o próprio homem que nele emerge. Por minutos, por horas, dias, meses, anos, séculos. É preciso compreensão, como disse o nosso estimado irmão aqui nos visitando, vindo de Júpiter, nosso irmão Flávio, né? É preciso discernimento e humildade para se fazer uma reforma íntima. É compreender nossas limitações. Mas não só compreender as limitações, como também encontrar nossas habilidades, nossa luz, o que há de melhor dentro de cada um de nós, até porque somos nós criações divinas. Esta, meus irmãos encarnados e desencarnados, é um recorte da pintura A Criação, respondeu aqui um irmão desencarnado, Michelangelo, né? Está pintado lá na Capela Sistina, não é isso? Professor de História aí, de Arte, me corrija se eu estiver equivocado, mas Michelangelo. Meus irmãos, o homem e Deus, antropomórfico, lógico, né? Com a forma humana, nós sabemos que não é assim, mas dentro da nossa humilde concepção, nossa boa filosofia, é o máximo aí que chegamos. O que diz a espiritualidade em relação a Deus? Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos, pergunta: o que é Deus? E a espiritualidade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E nós aqui perguntamos aos irmãos:
Citem, cada um à vontade, um predicado, de acordo com a nossa linguagem, pensamento e concepção, para Deus. Flávio, um predicado para Deus. Uma qualidade. Justo. Justo. Meu irmão. Deus, fala contigo. Deus é para o Senhor o quê? Criador. Criador. Meus irmãos aí atrás. Poderoso. Inteligente. Bondoso. Amoroso. Né? Tudo isso de bom. Tudo isso de positivo. Certo? Muito bem. Segurei com vocês. Se Deus é benevolente, se Deus é indulgente, se Deus é bondoso, se Deus é o Criador, Pai. Antes, uma pergunta. Imaginemos uma determinada situação, em tese. Descobrimos que nosso filho é toxicômano, ou seja, viciado em álcool, cocaína, heroína e tudo que possa existir de mal. Você descobre. Você faz o quê? Arrasta-o até a sarjeta e joga lá, né? Sim, nós somos espíritos imperfeitos, não é isso? É o que a gente faz, não é isso? Ah, senhora, para. Não fez assim com a cabeça? Não vai pegar seu filho que é viciado, que está se envolvendo com coisa ruim, e não vai jogá-lo lá na rua? Vai. Primeiro eu vou tentar ajudá-lo. Agora, se ele quiser continuar... O problema é dele. Mas isso porque nós somos espíritos imperfeitos. Mas Deus fazer isso com o filho dele, que o questionou. Imagina a situação. Seu filho chega em casa e fala, liga a televisão. Você vai trabalhar no dia seguinte? Filho, desligue a televisão. Fala aí, Jorge. Filho, olha só a voz de Deus, quer ver? Desliga a televisão. Fala aí. Não, filho, desliga a televisão. Desliga a televisão. Ah, pai, não vou desligar nada, eu quero ver filme. De novo. Filho, por favor, desliga a televisão. Pô, parece Deus falando. É arrepiado, meu primo. Vozeirão. Família é bom, né? Pois é. Aí o filho não desliga. O que o meu primo faz, Jorge? Pega e joga pela janela. Não é a televisão não, de 60 polegadas, que ainda está pagando as casas do Bahia. Mas ele vai jogar o filho dele, não vai? Não vai. Claro que não vai. Mas, meus irmãos, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, segundo a doutrina do Espírito, bondoso, fez isso. Deus fez isso com o filho dele. E olha que o filho dele nem era drogado. Apenas questionou o poder dele. Pô, pai, fala o seguinte, me dá um pedacinho aí desse poder. Pô, pai, só dá tudo para aqueles macacos, símios sem rabo. Lúcifer estava se referindo a nós. Deus vai, como é que é? Rua. Papai, rua. É o que está escrito na Bíblia, a nossa interpretação. E mandou para onde? Para um lugar onde só tinha gente também, coitado, começando a engatear. Nós. Por isso que eu fiz essa analogia, aquela pergunta. Que pai, sabendo que o filho é viciado, vai levá-lo para a Cracolândia? Mas, interpretando ao pé da letra, foi o que Deus fez. Pegou Lúcifer e todo um grupo dele, toda a corja lá, a pleiade de espíritos questionadores, anjos questionadores. Ah, detalhe, anjo é espírito perfeito. Se é espírito perfeito, já sabe o bem e o mal. Se sabe o bem e o mal, e criado por um ser supremo perfeito, como vocês disseram, que é Deus, como é que o cara pode surtar e... É raciocinado. Como é que o cara surta e questiona? Se ele é um anjo, se ele é perfeito, como é que ele vai questionar? Vaidoso? Vaidoso somos nós. Arrogante, um anjo, somos nós, espíritos imperfeitos. Prepotente, um anjo, somos nós, espíritos imperfeitos. O anjo não. Anjo não. Mas Deus, ainda que ele tivesse questionado, Deus o expulsou. Deus o condenou. Pergunta-se, onde então fica a integridade da justiça divina? Pergunta-se, onde está a excelsitude do amor do Pai? Ou seja, a grandeza do amor do Pai.
Como pode o Pai, Deus, ilimitado amor e infinita bondade e compaixão, engendrar com requintes de apurada crueldade, ou seja, construir com requintes de apurada crueldade, uma prisão para seus filhos, ou seja, o inferno? Perceberam? Se nós não fazemos isso com os nossos filhos, que somos espíritos imperfeitos ainda, sementes de mostarda aos olhos em comparação com Jesus, que é um espírito magnânimo, e Deus então nem se fala, por que Deus, que é Deus, faria isso com um filho seu? Um grupo de filhos seus? Ou até mesmo com nós? Que se não rezar na cartilha dele, vai arder no mármore do inferno. Não, mármore do inferno são os muçulmanos. No fogo do inferno somos nós cristãos. E nós somos mais pobres. Ah, deve ser. Pois é, eu com esse bigodinho aqui, né? Pois é, de Fred, só pode por isso. Bom, no Livro dos Espíritos, questão 1009, Kardec pergunta: uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, algumas pequenas falhas, não seria, perguntando ele para a espiritualidade superior, não seria a negação da bondade de Deus? Ora essa. Se Deus é tudo que vocês preconizam, falam, bom, generoso, caridoso, indulgente, é tudo. Se ele manda um filho para o inferno, como é que ele pode ser então tudo isso? Alguma coisa não está batendo aí. E a espiritualidade responde: sim, você está correto. Seria, mas não é bem isso. Vós entendestes errado. Vós, aqueles que acreditavam que Deus fizesse isso com seus filhos. E a espiritualidade continua: não é esse o Deus verdadeiramente cristão. Pois o Deus cristão coloca o amor, a caridade, a misericórdia, perdão, o esquecimento das ofensas entre as principais virtudes do Espírito. Portanto, não há que ser vingativo, pois Deus é amor. E conduzir um filho ou inúmeros filhos ao inferno é a maior prova de desamor. Ou será que Deus é do tipo aquele pai, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Se assim o for, Deus, ele não é. De acordo com nossas concepções, ele não é. Não tem como. Até porque o Deus que conhecemos e que está na própria Bíblia, mais à frente, séculos e séculos à frente, esse mesmo Deus que expulsou Adão e Eva, aquele casalzinho, que comeu da árvore, o fruto da árvore, que tinha não vitaminas, mas tinha o quê? Na maçã? O conhecimento. Muito bem. Conhecimento é poder. Vocês com conhecimento indagam, questionam e pode pôr o poder instituído em chão. Então não é interessante ter o poder instituído. Então, Flávio, o que nós vamos fazer aqui, Flávio? O povo está questionando, sei lá, vamos. Aí então Deus criou Adão e criou Eva, deu lá para eles um paraíso. Olha só, criou um paraíso para eles, eles vão precisar trabalhar, pagar as contas, cartão de crédito, para quê, Flávio? Para quê? Tudo de graça, vai comer, vai beber. O anjinho passando para lá tocando flauta, o outro anjinho passando para cá jogando setinha. Quer dizer, não precisava, porque só tinha os dois também, para aquilo cupido, né? Mas enfim, precisa a harpa, para quê? Vai trabalhar para quê? Né? Não precisa. Mas foi Jesus que disse: o Pai obra até agora, eu também. Ou seja, Deus trabalha, ele trabalha. E aí a gente, por acatar as leis divinas,
vamos para o céu, para o paraíso e ficar lá ouvindo música. Salve o Corinthians. Não vamos. Vamos trabalhar. Até porque disse o Mestre Jesus: vós sois deuses. Vós sois co-criadores na criação. O Pai obra até agora, eu também. Então tem coisas que não estão batendo aí. Alguma coisa está meio fétida no império. Bom, e aí, esse mesmo Deus que puniu Adão e Eva, esse mesmo Deus que puniu muito antes, inclusive, Lúcifer e toda a sua pleiade, grupo de espíritos também que questionaram, não, tá certo, Lúcifer tá certo. Esse Deus, Pai, causa primária de todas as coisas, inteligência e bondade suprema, mandou-nos ele, o Divino Rabi, o médico e professor de almas, Jesus Cristo. Esse ser, esse espírito benfazejo puro, que nos educou através de parábolas, como, por exemplo, a do filho pródigo. Sabe aquela do filho pródigo? Aquele playboyzão, filho de fazendeiro. Vamos trocar aqui para os nossos dias, né? Filho pródigo é aquele cara playboyzão, filho de fazendeiro, que chega pro pai, negócio de cheirinho de fezes de vaca, boi, bota, tô fora, mano. Quero cair na gandaia, quero cair na vida. Trocando em miúdos para os nossos dias. Ele pegou o carrão dele, a Ferrari, foi embora. Torrou tudo, toda a parte dele de herança. Ficou na esbórnia, mulheres, drogas, sexo e rock and roll. O dinheiro acaba. Não trabalha, né? O dinheiro acaba. Ele volta para casa. Passa um perrengue. Cadê as mulheres agora? Cadê os amigos agora? Cadê toda a fortuna? Ele quebrou. Queimou tudo. E aí ele descobre que o copeiro, o mordomo, come melhor do que ele. E ele estava comendo pão duro, dividindo lá um pedaço de carne do lixo com o cachorro. Aí ele não, pega a carona, pega o 530 ali, né? Volta para casa, mano. 532, 409, não, vou voltar para casa. Voltou para casa e o pai fez o quê? Fechou as portas para ele? Não. O pai abriu os braços. Ô, meu filho, vem cá, beijou, abraçou. E isso um espírito imperfeito. Diferentemente de Deus, o Todo-Poderoso, que expulsou Lúcifer. Vai entender essa história. Esse Deus que expulsou Lúcifer e Adão manda Jesus nos ensinar a sermos indulgentes, a perdoarmos, a amarmos nossos inimigos, a não julgar, como for o caso da pobre viúva lá, do gasofilácio, que depositou míseras moedas, da mulher adúltera, que Jesus, né, a passagem da mulher adúltera, que nos ensinou a não julgar, a perdoar, do fariseu e publicano, a parábola do fariseu e publicano. Esse que veio em nome de Deus. Pô, como é que pode? Calma aí, não, parei, deu nó. Como é que pode? Deus é o mesmo? Aquele que expulsou Adão e Eva, aquele que Lúcifer e tal, criou o inferno, mandou para cá junto de nós. É o mesmo Deus que mandou Jesus, o Divino Rabi, o médico das almas, o educador dos espíritos. Sim, esse que nos ensinou em nome do Pai a parábola do filho pródigo, do fariseu e publicano, que exemplificou, né, citando a mulher, né, a adúltera, e tantos outros exemplos. Sim, esse mesmo. Então, como é que pode isso? Né? Isso é possível? Alguma coisa está errada aí. Como é que no primeiro... então ele se aperfeiçoou. Agora sim, agora ele se tornou Deus. Ele viu que errou. Não, eu sou, né, sou humilde. Deus pensando. Sou humilde, errei com Lúcifer, errei. Não, mas agora daqui para frente não vou errar mais. Vou mandar Jesus vai, né, para Deus não seguir meu exemplo. Eu confesso, né, faço minha meia-culpa e tal. Meus irmãos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não foi Jesus, esse embaixador de Deus, que disse: o amor cobre a multidão de pecados? Não foi ele que nos asseverou: concilia-te depressa com o teu adversário?
em nome de Deus? Ah, mas Lúcifer, filho dele, não foi adversário de Deus? Como é que ele faz uma coisa e manda Jesus nos ensinar outra? Perdoai os inimigos. Perdoa 70 vezes 7. Mas Deus não perdoou Lúcifer. Lúcifer questionou, vai embora. Adão e Eva. Adão então se acovardou, botou a culpa na Eva. E até hoje as Evas penam por isso. Né? E Eva botou a culpa na serpente. Pois é. E a serpente? Na macieira, né? Que deu maçã, ó, comeu. E isso vai até hoje. E assim somos nós. Culpando sempre o outro. Quando temos uma ação angelical, nos vangloriamos, nos enaltecemos. Quando temos atitudes vis, trevosas, culpamos o outro. Esta imagem reflete muito bem, chamados irmãos encarnados e desencarnados, o que ora somos ainda hoje. Ora, quase anjos. Ora, demônios. Nós temos essa dualidade em nós. A espiritualidade nos assevera que a alma é o seu próprio algoz, ou seja, o seu próprio carrasco. Nós somos nossos próprios carrascos. E não há necessidade de haver mais. Nós é que nos permitimos esse estado de glória, de equilíbrio, de virtudes, ou nós, ora, nos permitimos as trevas, ao estado colérico, ao estado de agonia, de rompante. Nós é que nos permitimos isso. É o nosso estado consciencial. Ainda que o outro diga que você é feio, se você sabe que não é, sorria. E se é, se conforma, né? Também. É porque na outra vida, mas aí sendo espírita, você até que se conforma e aceita melhor, né? Porque na outra encarnação foi quase um semideus grego, né? Pô, sei lá, então nessa eu vim para compensar, então. A espiritualidade superior, amados irmãos encarnados e desencarnados, nos assevera que a alma receberá cada qual segundo as suas obras. Receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesmo. É o próprio espírito que inventa o seu inferno, assim como cria as belezas do seu paraíso e do seu céu. Chega em casa, uma surpresa. A esposa diz: mamãe veio para morar conosco. O outro já falou ali. Meu Deus. A doutrina espírita tem dessas coisas, né? Cai a carapuça, bufo. Se você gosta mais ou menos, ou pouco, ou quase nada da sua sogra, vai ser o inferno. Se você a ama de paixão, reconhece que é graças a ela que você tem ao seu lado um grande amor, né? Sentido para a sua vida, quase a sua alma gêmea, que não acredita muito bem nessa coisa da alma, né? Verdade e tal. Mas você vai ficar com um sorriso de um lado ao outro. Olha o seu céu, ô minha sogrinha e tal. Se chega a fatura do cartão de crédito, você abre, não quer entrar num estado infernal, irmão, não abra. Se ainda abrir, né, a fatura, não culpe a sua esposa. Não brigue com ela. Faça o quê? Tira o cartão? Não. Vai virar um inferno se tu tirar o cartão da sua esposa. Queridos irmãos encarnados e desencarnados, sugestão, não minha, da espiritualidade superior. Aumente o limite do cartão. Pronto, não vai brigar, não vai estourar o cartão de crédito, jamais. Pior que vai, né? Pior que sempre estoura. Pois é. No Livro dos Espíritos, questão 1012, lê-se como resposta que as penas ou os gozos terrestres são inerentes ao grau de
perfeição ou imperfeição de cada espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade. Está lá, segundo a espiritualidade superior, na questão 1012 do Livro dos Espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desventura. Não existe, estimados irmãos, nenhum lugar circunscrito, físico, fechado, destinado aos irmãos que rejeitam ou que não compreendem ou que ignoram as leis de Deus, as leis divinas. Até porque não se faz necessário, uma vez que a culpa, o reconhecimento do erro, já o coloca numa faixa vibracional conhecida como inferno. Você entra num momento de culpa, de angústia, por ter tido aquela ação, aquela palavra proferida, ou que proferiram contra ti, e você aceitou essas ofensas, porque na verdade não é o outro que te ofende, é você que se sente ofendido. A partir do momento em que você não se sente ofendido, como foi o Mestre Jesus, quando lá no Monte das Caveiras, no Calvário, ele, ainda que com todas as ofensas do mundo, o corpo dilacerado, ele disse, ele levou o seu pensamento sublime ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí nós, cristãos espíritos, o que dissemos, o que pedimos ao Pai quando somos ofendidos por um irmão? Em obras póstumas, lê-se que o inferno está no próprio coração do culpado, que tem nos remorsos da ofensa o seu castigo, que certamente não é eterno, mas caberá ao ofendido perdoar aquele que supostamente lhe ofendeu. Ou, como Chico Xavier, evoluído, sequer perdoou, pois não se ofendeu. O sofrimento, estimados irmãos, é inerente ao estado de imperfeição de cada um. Agora, esse sofrimento atenua-se, esse inferno no qual estamos imersos, ele atenua-se com o conhecimento. O conhecimento do amor, do afeto, da compaixão, da benevolência, da indulgência, que são as verdadeiras virtudes, os degraus que nos conduzem à elevação moral e espiritual, para um dia sermos também Cristo. Que isso? Um sacrilégio? Não, não é. Pois o Mestre mesmo disse isso. Podereis ser, agora, Flávio, por favor, o que disse o Mestre Jesus? Podereis ser como eu, ou até, eu gosto da sua fala. É mesmo? É, o que disse o Mestre Jesus? O que eu faço, vós também podeis fazer. Ou até mais. Ou até mais. Olha, Espírito sublime. É. Cada paixão viciosa nossa traz a punição em si mesma. Às vezes você está num estado infernal porque você se permitiu isso. Porque você buscou isso. Porque você plantou isso. Até porque nos acelerou o Mestre Jesus. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós somos co-criadores da criação. Sendo assim, somos nós que criamos o nosso paraíso ou o nosso inferno. Cuidemos de nós mesmos. Cuidemos de nossos irmãos.
assim como esses irmãos vieram, cada um a seu tempo, para cuidar de todos nós. Mestre Jesus dispensa apresentações, mas para um ou outro irmão que esteja hoje aqui pela primeira vez conhecendo a doutrina do Espírito, a imagem de Allan Kardec e Chico Xavier, nosso saudoso mestre, nosso saudoso irmão médium iluminado, Chico Xavier. E que nos, diretamente ou indiretamente, nos educaram para amarmos uns aos outros e instruí-los. Nos instruir e instruir ao outro. Pois não pensem vocês que aqui na frente sou mais do que qualquer irmão. Tanto que, para desmistificar isso, criamos até o jargão, né, da apresentação. Estar aqui na frente não é para qualquer um. Aí a gente para, aí vocês pensam, pô, um cara arrogante, prepotente. Aí você continua, né, na reticência, que é para os mais endividados. Quando o irmão que aqui na frente vos fala, eu falo para mim mesmo. Por isso que nós, de fato, agradecemos a casa, a escola, por essa oportunidade de aprender e reaprender e reaprender. Todos os médiuns somos nós os maiores devedores. Está na doutrina. Portanto, médiuns, irmãos, encarnados e desencarnados, libertemo-nos de nós mesmos, de nossas limitações, de nossas paixões, mesquinharias, egoísmos, vaidades. Depuremos nossos pensamentos trevosos. Passemos a sublimar esses pensamentos. Façamos uma reforma íntima. Revemos. O tempo urge. Portanto, revemos os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas posturas. É chegada a hora. Queres fugir? Queres se libertar desse ostracismo, desses pensamentos vis que lhe aprisionam pelos calcanhares, pelas mãos, ao inferno de si mesmo? Liberte-se. Pense positivo. Tenha mais fé. Acredite. Trabalhe. Trabalhe no próprio burilamento, na própria perfeição de si mesmo, buscando compreender suas limitações, seus desacertos e desatinos, pois assim você compreenderá o irmão à sua frente. Quem somos nós para julgar? Atire a primeira pedra que não tenha pecado, limitações. Faça brilhar vossa luz, ainda que essa luz seja uma pequena centelha, uma faísca. Ainda que pequena, ela promoverá certamente um grande clarão em vossos pensamentos. E aí, estimados irmãos encarnados e desencarnados, dissipando as trevas dentro de cada um, brilhará a luz que há em nós, asseverada pelo Mestre Jesus. Libertemos-nos de uma vez por todas desse inferno que há em nós. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.